A paz do Senhor Jesus, amados. Eu gostaria de ler uma passagem com vocês. Está lá no livro de Gálatas. Gálatas é do apóstolo Paulo. Um apóstolo que eu me identifico e gosto muito. Tá bom? É Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo aos homens. Não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo nunca foi aceito, né? Ele, por tudo que ele fez, claro, ele ficou 14 anos afastado, né, de tudo. Basicamente, Paulo era um cara que era rico, ele era estudado, ele era advogado, pelo que os teólogos dizem, ele era advogado. Senhor, né? Senhor das leis, advogado. Então tudo que ele tinha, ele ficou durante 14 anos afastado. Ele começou a vender tendas, né? Fazer tendas. E ele se afastou para que a poeira baixasse. Para que esquecesse o mal que ele tinha feito, né? Porque de qualquer forma, e mesmo assim, os próprios cristãos, os próprios apóstolos, né? Eles se negaram a ajudar ele. Eles se negaram a ensinar eles. Eles não andaram com ele, né? Não foi os que andaram com ele. Então o próprio Deus, o próprio Cristo. Claro que os apóstolos falaram tudo o que aconteceu. Pedro, mas eles não cuidaram dele. Eles não ficaram com ele. Então quem cuidou dele? O próprio Deus, porque é assim que Deus faz. Quando Deus ele escolhe uma pessoa, não importa o quanto as pessoas rejeitem, não importa. Deus ele foi 1000 vezes. Quantas coisas ele não fez maior do que todos os apóstolos? Os dons que Deus fez na vida dos apóstolos, deu na vida dos apóstolos, porque Deus ele dá o dom para ser usado, né? As coisas que aconteceu, por exemplo, o dom de maravilhas saiu do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele chegava na igreja e via as pessoas falando em línguas, mas depois ele começou a profetizar e as pessoas começaram a discernir o que estavam falando, né? Começaram a discernir a linguagem, eles sabiam o que as pessoas estavam falando em línguas. Coisas que na igreja do apóstolo Pedro, eles falavam em línguas, mas ninguém entendia, né? As línguas dos anjos. E na igreja do apóstolo Paulo, eles começaram a discernir. Dom de maravilhas dom de cura, dom de maravilhas. Mas vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, Deus me cura de um câncer, é o dom de cura. Porém, apóstolo Paulo, vocês já viram aquelas pessoas que nasceram com deficiência, que era só um pedaço do braço, não saía a mão inteira, não saía os dedos. Então, começou a surgir, a mão começou a se transformar, são os dons de maravilhas. E nasciam os dedos e ficavam perfeitos, né? E era isso que acontecia na igreja do apóstolo Paulo, foi um dos que mais abriram igrejas, né? E ele nunca parou, ele foi para todos, como o próprio Deus ia para os confins, ele ia para todos os cantos que Deus mandava. E alguns dos apóstolos, eles meio que travavam, né? E é isso que eu tenho para dizer para vocês. Não importa o que o homem não te deu, não importa o que o homem não fez por você. Siga o exemplo do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo não foi os homens que cuidaram dele, foi o próprio Deus. Ele teve encontro com Deus no deserto, ele se prostrou enquanto as pessoas estavam correndo. Não, ele que não esteve com Cristo, ele creu, ele que perseguia, mas e o temor? Ele tinha temor às coisas de Deus, né? Ele foi um estudioso, ele estudou muito a Bíblia, ele estudou com os mestres, né? Ele sabe as palavras, o Alcorão, ele sabia todas as leis de Deus, as 613 leis, né, de Deus. Mas a respeito de Cristo ele não sabia nada. Mas quando ele teve aquele encontro, ele creu e a vida dele mudou. E Deus trocou o nome dele de Saulo para Paulo e fez ele fazer grandes coisas. E ele é grande entre todos os homens. E eu gosto muito da história do apóstolo Paulo, né? Que ele nos ensina muitas coisas. Amados, a gente tem que se focar em Deus.
Sabe por quê? Porque quando a gente para olhar para o homem, a gente trava. Não espere nada do homem. Tudo que você for fazer na sua vida, entregue na mão de Deus. Porque não será o homem que te dará nada. E os maiores conhecimentos não vêm do caderno, vem do próprio Espírito Santo de Deus. Paulo era amigo do Espírito Santo de Deus. Ele era amigo do Espírito Santo. E tudo que ele ia fazer, o amigo dele, o conselheiro, o Espírito Santo de Deus guiava. Ele tinha que passar por coisas, ele sabia o propósito de Deus, né? Mas em momento nenhum ele teve medo. Sabe por quê, amados? Porque o próprio Deus estava com ele. O próprio Deus. E ele não se importou, ele perdeu as riquezas, ele abandonou, ele saiu. E ele foi pelo mundo. O fim dele, todos já sabem, né? Que foi preso, não foi uma vez só, foi preso. E ele decapitaram a cabeça dele, né? E eu acho linda a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? A igreja de Coríntios. E eu acho lindo porque eles falam, a carta aos Coríntios fala, né, do amor de Deus. Nem a espada, eu tenho até no meu status, que é a palavra que eu mais amo, nem a espada pode nos separar do amor de Cristo. Então é isso, amados. Não deixe que nem a morte, nem o pecado nos separe do amor de Cristo. Vamos ser amigos do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, estando em nós, tudo fluirá bem. Ele passou por adversidades, por medos, com certeza. Porque no corredor da morte ele fala para Pedro, né? Que está com medo. E o Pedro disse o quê? O próprio Cristo teve medo. O próprio Cristo falou para o Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice. Mas se não, que cumprisse, né, as coisas de Deus. E assim, amados, nós temos que nos focar em Cristo, porque é Ele que está sempre conosco, né? É Ele que está sempre do nosso lado, ou em nós, né? Que eu aprendi que a palavra Emanuel, ela não vem não é Emanuel lá fora, é separada, é em e El, que El é El, quando você vai falar a respeito de El é El Shaddai. El é Deus, Men é homem, e En é En mesmo. Então, quando nós falamos, porque Emanuel no Brasil é Deus conosco, lá fora não é Deus conosco, é Deus em nós. En, Men, El seria Deus dentro do homem. Então Deus tem que permanecer dentro da gente. E não é dentro do coração não, porque Deus não habita no templo imundo. Dentro do nosso ser. Nós temos que entronizar Deus na nossa vida, amados. E é isso. Eu agradeço muito a Deus, porque aos poucos Ele me molda. Até hoje, né, claro. Ninguém é perfeito e nem sei se conseguirá a perfeição. Aqui próximo, mas Deus, Ele fala: sem santidade não verás a Deus. E é isso. Sem santidade nós não veremos a Deus. A Bíblia não mente. E por diversas vezes nós achamos que ir para a casa de Deus é o suficiente. Não é assim. Não é assim que funciona. Então é isso, amados. Vamos entronizar Deus na nossa vida. Pedir para Ele ficar em nós, permanecer, nos guiar, nos orientar. Porque é Deus que faz isso conosco, não é o homem. Não espere pelo homem. Busque você a sua santidade, até porque salvação é individual. Então busque você. Busque o melhor para você. Busque Deus. Peça para Deus: Senhor, venha sobre nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Porque quando Deus está em nós, dentro da nossa casa, não é o derredor. Derredor fica Satanás. Deus, Ele acampa os anjos sobre nossas vidas. Mas Deus, Ele tem que permanecer. O Espírito Santo de Deus tem que estar em nós. Só lembrar da passagem de Saul, que quando Saul começou a cometer erros, né? A desobediência. Quando Saul começou a fazer coisas erradas, o que Deus fala? O Espírito Santo de Deus se retirou da vida de Saul. Então é se retirar dele. Não é Deus estar próximo de nós.
é dentro de nós. E é isso, amados. Eu gosto do evangelho que corrige, porque o pai que ama seu filho, ele corrige. Deus, ele é amor e ele mostra o seu amor e a sua graça em nossas vidas, sua misericórdia, né? E é isso que nós temos que esperar de Deus, né? Nós temos que ser obedientes para que Deus se mantenha em nossas vidas, amados. A paz do Senhor Jesus, amados. Graça e paz, né? Que o Senhor esteja em nossa vida, não só hoje, mas para todo sempre. Esse Deus, Deus de maravilhas, que nos ama e nos resgata dia após dia. Tem muita paciência conosco, né? A paz do Senhor Jesus, amados.